Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Vocês estão maravilha aí? Vamos falar um pouquinho do jogo aí do Corinthians de ontem, tá? Demorou um pouquinho pra sair, mas tá saindo, firmeza? Corinthians 2, Botafogo 0, Botafogo de Ribeirão Preto, né? Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, direto da Neoquímica Arena. Mais de 40 mil corintianos compareceram na partida, infelizmente não consegui ir pra apoiar e acompanhar o Coringão aí nessa jornada, né? Mas o Corinthians venceu bem, uma partida tranquila. Vamos aqui esmiuçar como é que foi essa partida, né? Mostrar aqui minha opinião sobre o jogo, né? O que eu achei, o que eu deixei de achar, né? Primeiramente vamos para a escalação aí. O Corinthians foi com o Cássio no gol, na lateral direito o Fagner, a dupla de zagueiros Mendes e Gil. E na lateral esquerda o Fábio Santos, né? Comentar um pouquinho sobre o Bruno Mendes, né? Bruno Mendes aí que pegou a vaga do Balbuena. Na entrevista coletiva pós-jogo, o Lázaro falou sobre isso. Ele disse que vê os três, tipo, ele não falou com essas palavras, né, mas ele vê os três como potenciais titulares, né, o Mendes, o Balbuena e o Gil. E eu acho que ele vai ficar rodando entre esses três aí durante a temporada de 2023, né. Eu acredito que entre os três, o Gil e o Bruno Mendes estão melhores, né. O Balbuena tem falhado um pouco e gostei bastante dessa titularidade aí concedida pro Bruno Mendes, né, por parte do Fernando Lázaro, né. Achei legal. Enfim, o meio campo aí no 4-4-2, né, como eu disse, né, o primeiro volante o Rony, o meia pela direita, né, o meio campista pela direita o Juliano, né, pelo lado esquerdo o Renato Augusto e o meia, né, antes dos atacantes o Adson, né. Achei interessante a manutenção do Rony como primeiro volante, né, ele vem jogando muita bola, jogou bem contra o Guarani quando ele entrou no lugar do Maicon e jogou muito bem contra o São Paulo, né, quando o Fausto não estava disponível para o jogo, né. Então achei legal a manutenção dele, o Fausto estava à disposição, estava entre os relacionados, mas o Lázaro optou pela manutenção do Rony, né? Não sei se é pela questão do Fausto não estar 100%, né? Ou se foi, enfim, porque o Rony está indo bem. Mas de fato eu gostei da manutenção, né? Ele também colocou o Juliano no lugar do Duqueiroz, né? Eu já fiquei um pouco mais preocupado, mas durante o jogo o Juliano até acabou que foi indo bem na partida, né? Então acabou não comprometendo, né? E, enfim, a gente fica um pouco preocupado pela questão da recomposição, né? O Juliano, quando joga junto com o Renato Augusto, o Corinthians sofre bastante na questão defensiva, né? Em poucas situações o Juliano rende com o Renato, né? Não sei quando o Corinthians vai pra cima, enfim, precisa buscar o empate ou precisa fazer um golzinho ali no final, né? E como o Botafogo tem uma proposta de jogo mais defensiva, entendi a escalação do Juliano, né? O Adson ali na meia e no comando do ataque Roger Guedes e Romero, né? Confesso que fiquei um pouco puto, que eu queria ver o Júnior Moraes, né? Porque esse cara ficou machucado 2022 todo, né? O Corinthians preparou ele jogou contra o Bragantino na primeira rodada porque o Yuri estava machucado. Agora o Yuri voltou a sentir dores, né? E esperamos que ele volte 100% para os próximos jogos, né? Então ele foi poupado dessa partida aí para tentar tratar essa lesão no tornozelo. E eu esperava que o Júnior Moraes fosse ser o camisa 9 aí do jogo, né? Mas não, o Lázaro optou pelo Romero. Na entrevista coletiva também ele disse que foi uma questão de que o Romero tem mais agilidade, né, para se mexer ali, e que ele tentou fazer esse esquema com o Romero e Roger para ficar mais volátil ali, né, o time se mexer mais porque ia enfrentar uma defesa rígida como a do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Enfim, dita aí a escalação, o Corinthians foi pro jogo, cara. O Corinthians teve muita posse de bola, tá? O Corinthians aí ele mandou no praticamente o jogo todo, teve poucas chances, tá? Rodou bastante a bola. Aquela jogada que o Corinthians fez e deu certo contra o Água Santa, contra o próprio Guarani, né? E contra o próprio São Paulo também, né? De tentar achar o Fagner espetado pelo lado direito, né? Depois de uma trama pelo lado esquerdo. E alguém do Corinthians girar a bola, geralmente o Renato, né? Encontrando o Fagner do outro lado com muita velocidade. Essa jogadinha não deu certo, tá? O Corinthians tentou forçar nessa jogada, o Fagner não conseguiu pegar nenhuma livre, né? O Botafogo estava atento. E aí o Corinthians ficou um pouco preso nessa parte do jogo, né? E isso durou até uns 22 minutos, né? Teve uma cabeçada do Adson ali no escanteio, uma chegada do Roger pelo lado esquerdo, né? Mas o Corinthians, embora tivesse muita bola, tivesse com muita volúpia, não estava conseguindo criar chances efetivas para conseguir abrir o placar, né, cara? E aí, cara, parecia que tava no... Parecia que o Corinthians estava perdendo o ímpeto do jogo, né? Começou a cair um pouco de produção. Numa primeira queda já o Botafogo conseguiu chegar no contra-ataque, que resultou num chute de fora da área que o Cássio fez uma baita defesa, né? Um outro escanteio ali que o Cássio saiu de soco. O Botafogo parecia que ia criar uma mini situação ali. E o Corinthians já conseguiu fazer o gol logo na sequência, né? Parecia que o Corinthians ia decair. Nesse momento o Corinthians cresceu rápido e foi pelo lado esquerdo, né? Uma ótima trama ali do Roger Guedes com o Renato, uma tabelinha formidável, né? O Renato depois acha o Roger Guedes de volta com um passe lindo, né? Praticamente de letra. O Roger corta pra dentro e bate
cruzado, um golaço do Roger Guedes, um golaço do Corinthians, aí uma baita jogada do Renato, né? Quem também estava se apresentando ali pelo lado esquerdo foi o Fábio Santos, né? Que contra o São Paulo ele foi bem, tá? Mas as outras partidas eu achei ele muito mal em praticamente 100% delas, né? Foi legal ver esse crescimento do Fábio, foi legal ver esse lado esquerdo funcionando também. Mais efetivamente, né? Porque os gols do Corinthians têm saído muito pelo lado direito, né? Mesmo com gols do Roger, que joga pelo lado esquerdo, as jogadas têm saído mais pelo lado direito. E dessa vez foi legal ver que a jogada saiu totalmente pelo lado esquerdo, né? Não teve inversão nem nada. Só por triangulações ali conseguiu sair o gol. E logo na sequência o Corinthians faz o segundo gol também. Outra jogada pelo lado esquerdo. O Corinthians não desiste da jogada, né? O Adson não desiste. Divide com o cara do Botafogo. Ganha na grande área ali. Dá uma paulada, né? Um petardo ali de perna esquerda, né? No que sobrou ele deu um bico ali. A pancada. Corinthians 2, Botafogo 0, praticamente sacramentando a vitória do Corinthians, né? Enfim, ali cresceu um pouco mais o ritmo ali. Teve também mais um chute do Juliano de fora da área, que o goleiro do Botafogo fez uma defesa, mas o Corinthians praticamente encaminhou a vitória ali, né? E foi muito bom esse primeiro tempo, né? Basicamente todos os jogadores jogaram bem. Faltou um pouco de criar mais chances, né? Mas quando eu consegui encaixar o passe ali com o Renato, com o Roger, que são os caras diferentes, né? O Corinthians conseguiu fazer o gol e foi legal ver outra situação de gol, né? Sem ser pelo lado direito, né? Embora comece sempre pelo lado esquerdo com o Renato, com o Roger, virando pro outro lado, dessa vez foi todinho pelo lado esquerdo. Não precisou do apoio do Fagner, né? Enfim, o Juliano foi bem, né? Conseguiu fazer uma dobradinha ali com o Adson pra ver quem ficava centralizado, quem se apresentava pra ajudar o Fagner. Eu acho que eles não conseguiram ajudar tanto o Fagner quanto eu imaginei, mas apareceram pro jogo, né? O Renato e o Roger Guedes, sem comentários, né? Jogaram muito. Achei o Romero um pouco apagado, não conseguiu jogar muito bem. Não estava ajudando muito, mas se movimentou bastante, né? Típico do Romero. E o Rony muito bem na contenção, né? Ele praticamente estava sozinho ali na parte defensiva do meio campo, ajudando muito a defesa do Corinthians, né? Para recuperar a bola e começar de novo, né? Tocando a bola nos caras que resolvem um problema, né? Como o Renato, o Guedes, né? O Juliano, os caras que a gente espera que faça isso, né, cara? Mas enfim, foi um baita primeiro tempo aí do Corinthians, né? Já pro segundo tempo o Corinthians volta igual, o Botafogo também, mas o Corinthians volta uma proposta mais recuada, assim como foi contra o São Paulo, assim como foi contra o próprio Água Santa, né? Também contra o Guarani, que depois o Corinthians faz o serviço e volta um pouquinho pra trás pra ficar numa posição ali mais estratégica, né? Que eu gosto, tá? Não discordo, não. Talvez seja um pouquinho arriscado com 1x0, mas com 2x0 acho que é fundamental, até pra dar uma rodada no elenco, né? Enfim, o Botafogo começou a ter mais a bola, mas nada muito produtivo, tá? Só senti falta do Corinthians estar mais ativo no jogo, né? Nesse período, né? O Botafogo meio que assumiu o protagonismo, mas não tinha muita qualidade para avançar na defesa do Corinthians, né? Então o Corinthians foi bem. Enfim, aí o Fernando Lázaro faz a primeira substituição do jogo, né? Ele substitui o Adson e coloca o Júnior Moraes. O Corinthians passa a jogar no 4-3-3, né? O Romero pelo lado direito, o Júnior Moraes centralizado, o Guedes pelo lado esquerdo, né? O Juliano e o Renato pelo meio abastecendo, o Rony na contenção, né? O Corinthians cresceu um pouquinho nessa jogada, né? Nesse estilo, quando entrou o Júnior Moraes. Parece que liberou mais o Fagner, né? O Fagner começou a fazer combinações ali pelo lado direito. Até teve uma chance que o Renato quase fez o gol, né? Não perde pressiona também, mas a jogada construída pelo Fagner pelo lado direito, que consegue rolar pro meio da área, né? E o Renato finaliza. Ele já tinha batido o goleiro, né? Mas o cara atrás do goleiro, não em cima da linha, né? Um pouquinho antes, salvo o que seria o terceiro gol do Corinthians, né? O Corinthians tava bem ali, né? Nesse período do jogo, né? E aí o Lázaro fez duas substituições que não foram tão boas, mas enfim, vou fazer uma crítica aqui. Mas acho que ele queria rodar o elenco, né? Entrou o Paulinho e entrou o Fausto no lugar do Juliano e do Renato. E assim, cara, o Corinthians perdeu totalmente ali a parte criativa do time, né? Contra o Botafogo de Ribeirão Preto é uma coisa que é um time mais fraco, mas o Lázaro também fez isso contra o São Paulo no Morumbi, que é um adversário mais forte. Além de ser um clássico na casa dos caras, convidou muito São Paulo para ir para o campo de defesa do Corinthians no clássico, né? E contra o São Paulo, pô, precisou de um espaço, o Luciano fez o gol e ainda quase perdeu, né, os 2x0 nos últimos 15 minutos, né, quando ficou nessa situação, sem contra-ataque, sem criação no meio do campo, né. Mas contra o Botafogo deu certo até pela fragilidade, né. Mas eu acho que tem que ser um ponto de atenção pro Fernando Lázaro essa questão de, quando for dar uma freada, né, dar uma segurada no jogo, não puxar o freio de mão de uma vez, né, tipo, tira o Renato, depois tira o Juliano, tipo, não tira totalmente a criatividade do time, né. Eu acho, né. Embora o Paulinho seja um cara mais ofensivo também, não é um cara defensivo,
O Paulinho tá voltando de lesão, ele tem outra pegada ainda, né? E o Fausto e o Rony é basicamente destruição ali e rolar a bola pra frente, né? O Fausto que entrou um pouco mais à frente, então pelo lado direito, o Rony continuou como o primeiro homem nessa situação. Mas o Corinthians levou a banho-maria ali, tranquilidade, 2-0, nada a reclamar, né, cara? Depois ainda o Lázaro promoveu mais 2 substituições, colocou o Rafael Ramos no lugar do Fagner e colocou o Matheus Araújo, né, que estreou nessa temporada, garoto da base aí, no lugar do Romero, né? Voltou pro 4-4-2, né, já que o Matheus Araújo sabe fazer a meia ali, né? Ele é meia, né? Meia realmente. Voltou pro 4-4-2, mas o Corinthians, assim, não criou mais nada de perigo, teve um cruzamento outro, uma chegada outra, um cruzamento rasteiro, mas a zaga do Botafogo cortou, né? O Juliano, como todo mundo sabe, é inimigo do chute a gol, né? Enquanto ele estava em campo. Mas enfim, o Corinthians ali não quis muito também o segundo tempo, tá? Se contentou em manter e acho que tá ok. Foi um bom jogo, uma partida bem consistente. Que o Corinthians em nenhum momento pareceu que ia perder, né? Eu gostei bastante, eu gosto daquele 2-0 sólido em casa, né, cara? Enfim, eu achei legal a questão desse 4-4-2 do Lázaro está funcionando, está cada vez melhor, né? Está em evolução. O Renato e o Roger Guedes conseguem criar espaços, né? O Renato um pouco mais recuado, fazendo uma saída de bola às vezes para o time, né? Achei interessantíssimo isso, uma vertente mais original, né? Mais contemporânea de hoje em dia que estão fazendo, né? Que o meia vem buscar e começa o jogo. O Renato gosta de fazer isso pelo lado esquerdo, né? O Roger aparece bastante ali entre a ponta esquerda e um segundo atacante, né? É interessante isso. Principalmente quando tá o Yuri ali, ele consegue fazer bastante essas jogadas. E hoje fez uma dessas jogadas, né? Em combinação com o Renato. Quando esses caras se unem ali, quando aglomera ali, aglutina, o Corinthians consegue fazer as jogadas, né? Eu acho que agora é interessante, né? O Corinthians ele tem um pouco de problema pelo lado esquerdo defensivo e tem um pouco de problema pelo lado direito ofensivo, né? Geralmente o Fagner faz tudo pelo lado direito, né? Eu acho que precisa criar umas parcerias ali, algumas dinâmicas, talvez. Não sei se o Lázaro vai conseguir usar sempre o Juliano, né? Como eu disse, tem partidas e partidas que ele pode ser útil, né? Senão o Corinthians fica desprotegido, né? Mas o Corinthians precisa também encontrar, acho que algumas triangulações pelo lado direito, né? Que acontecem pouco. Geralmente o Renato vira o jogo, né? O Roger pro outro lado, aí o Fagner passa voado, né? Pra fazer o cruzamento, enfim, criar uma oportunidade de gol, né? Mas enfim, o time tá em evolução. Gostei bastante, gostei muito do Bruno Mendes, tá? Ter ido pro time titular. Eu acho que ele atualmente é o melhor zagueiro disponível do Corinthians. Eu não acho que o Gil falha, tá? Acho que, igual o pessoal gosta de falar, né? Dificilmente o Gil entrega paçoca, mas o Balbuena tem entregado bastante, né? Que não tem resultado em gol, mas ele tem entregado em algumas situações, né? Escorrega às vezes, né? Tá mal posicionado. Então acho que o Bruno Mendes estava pedindo passagem nesse time. Gostei da manutenção do Rony, deu uma moral pro cara, pô, o cara tá batalhando, guerreando, né? E eu acho que os pontos negativos... Gostei do Fábio Santos. O Fábio Santos jogou muita bola, acertou mais os passes, né? Conseguiu combinar jogadas com o Renato com o Roger Guedes, né? Enfim, então falei do Rony, falei do Renato, do Guedes, né? Que jogou muito. O Renato nem se fala, né? Magistral o passe que ele deu pro Guedes. Enfim, Lázaro, todos os méritos também, tá com o grupo na mão, conhece os jogadores, tá tentando criar mais opções pro time, né? E a gente espera que continue evoluindo. Quem eu não gostei, cara? Eu não gostei do Romero, achei que errou tudo que tentou. E fiquei puto com o Júnior Moraes, cara. Que assim... Ele entrou, parecia um Ramiro no ataque, cara. Sem noção nenhuma, né? Pô, contra o Bragantino, ele começou mal, mas no segundo tempo eu achei que ele tava bem, né? Quando ele saiu. Então eu achei que teria uma evolução, né? Ele que foi relacionado a todas as partidas, enfim. Talvez tenha sentido um pouco, não sei, o peso da reestreia na Neoquímica Arena, né? Mas eu quero que esse cara jogue, cara. Pô, ele tem que mostrar, né? Porque assim, a gente nem pode falar que ele é ruim ou bom porque ele não joga, né? Hoje eu achei ele péssimo. Mas teve alguns jogos que eu vi alguns lances deles assim, tipo, o jeito que ele se movimenta, que eu achei interessante. Eu queria ver mais dele em campo pra tomar uma decisão. Tipo, pô, o Júnior Moraes é lixo, o Júnior Moraes é bom. Eu só acho que ele não é útil, né? Porque é preterido até pro Romero fazer um bico ali de 9, né? O Romero também joga de 9 às vezes, mas não é muita dele, né? Ele é mais de lado de campo, né? Embora não esteja bem também, né? Mas enfim, grande partida do Corinthians. Eu ressaltei aqui algumas coisas que o Fernando Lázaro falou durante a coletiva, né, no começo, enfim, de algumas questões, e levantei algumas críticas aqui, mas, cara, nada muito assustador. Eu acho que o próximo grande teste do Corinthians é pegar o Palmeiras mesmo, né, o Química Arena. Vamos ver como o Corinthians se porta, né, com o que eu acho que deve ser o melhor time do Brasil atualmente, né. O elenco do Flamengo é melhor, mas o time do Palmeiras encaixadinho ali, acredito que seja o melhor time do futebol brasileiro, né. Estão acostumados a vencer, né, é um time muito campeão aí nas últimas temporadas, né. Então acho que é um baita teste, né. Até lá a gente pega o São Bernardo. Estarei comparecendo no 1º de maio, né. Vamos falar
como é que é o estádio lá, na quinta-feira, acho que é quinta-feira o jogo, né, 9h30, que é o próximo jogo do Timão. Enfim, com essa vitória contra o Botafogo, o Corinthians foi a 13 pontos, líder do seu grupo, e tá praticamente selando sua classificação, né. Enfim, fiel, deixa o like aí no vídeo, se querem comentar alguma coisa do jogo, comentem aí, o espaço está mais do que disponível. Se inscrevam no canal e vai Corinthians!